Sabe aquela sensação de que, de uns tempos pra cá, parece que o mundo inteiro está competindo pela nossa atenção? É isso. Uma era de oferta infinita de conteúdo e, ao mesmo tempo, de uma demanda infinita pelo nosso foco. Um toquezinho no celular, uma notificação e pronto. O cérebro já foi, sabe? Foi sequestrado. Hoje, a gente vai mergulhar nisso para entender o que está acontecendo e, claro, como a inteligência artificial entrou de cabeça nessa disputa. Vamos fazer uma reflexão rápida. Quando foi a última vez que deu para ficar uns 10 minutos sem olhar para o celular? É difícil, né? E olha, isso não é por acaso não. Essa pergunta vai direto ao ponto do que a gente vai conversar hoje. Essa batalha constante pelo nosso foco. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A gente está literalmente no meio de uma guerra silenciosa. Sabe, as redes sociais, os aplicativos, aqueles vídeos curtinhos, nada disso é inocente. Tudo foi projetado por engenheiros de atenção. É isso mesmo, especialistas que usam psicologia e neurociência não para nos ajudar, mas para uma única coisa: nos manter ali, rolando a tela infinitamente. E esse sistema todo tem nome, viu? É a chamada economia da atenção. O conceito é bem simples, mas, nossa, é poderoso. A gente pensa que o produto é o conteúdo que a gente consome, né? Mas não é. O produto, na verdade, somos nós. Ou melhor, o nosso tempo e o nosso foco. É um modelo de negócio inteirinho construído em cima da nossa distração. E o resultado direto disso tudo? Bom, é uma coisa que acho que todo mundo já sentiu. A tal da fadiga mental digital. Sabe aquele cansaço que vem de estar o tempo todo conectado, cheio de informação e, ao mesmo tempo, que é o paradoxo, completamente distraído? É como fechar 10 abas no computador, mas a mente continua ali, com 50 abas abertas. E isso nos leva a uma ideia bem curiosa, né? A gente passou a achar estranho ficar entediado. Parece que o tédio virou um defeito, um problema a ser resolvido, e não o que ele realmente é, um descanso mental super necessário. Então, vale a pena guardar essa ideia. Nesse mundo de estímulo que não para nunca, ter um momento de tédio talvez seja o maior luxo de todos. Certo, agora vamos um pouco mais fundo, para a biologia por trás disso tudo, para a gente entender por que somos tão vulneráveis a isso. A verdade nua e crua é que o nosso cérebro simplesmente não foi projetado para esse ambiente. E aqui a gente vê um contraste que é fundamental. De um lado, tem o nosso cérebro, moldado lá na savana para sobreviver, liberando dopamina para recompensar conquistas reais, sabe? Tipo, encontrar comida. Do outro lado, os aplicativos. Eles basicamente hackearam esse sistema, dando para a gente microdoses de prazer por coisas banais. É uma luta totalmente injusta. Nosso cérebro antigo contra um algoritmo super moderno. E é exatamente assim que o ciclo funciona. Olha só. Primeiro vem a notificação. Aí o cérebro recebe aquela pequena recompensa, aquele prazerzinho, e logo em seguida ele já quer mais. Isso prende a gente num loop infinito de checar, atualizar e se cansar. E a inteligência artificial, bom, ela aprendeu a usar isso melhor do que ninguém. E é aqui que a coisa fica ainda mais surpreendente e, vou confessar, até um pouco assustadora. As novas inteligências artificiais não sabem apenas o que a gente faz, elas estão começando a entender o que a gente sente. Olha só o que esses sistemas já conseguem fazer. Eles percebem quando o olhar de alguém desvia da tela, eles entendem aquele meio segundo a mais que a pessoa ficou num vídeo. Eles conseguem até interpretar o ritmo da digitação para ter pistas emocionais. E tudo isso para quê? Para moldar o nosso mundo digital em tempo real e manter a gente fisgado. É tipo a engenharia do vício versão 5.0. Claro, toda essa engenharia tem um custo bem real. É um fenômeno que já está sendo estudado e tem nome: burnout digital. É aquele esgotamento que muitas vezes a gente nem percebe, porque a gente simplesmente nunca desliga. E os sintomas são bem conhecidos, né? O corpo paga o preço. Sono interrompido, ansiedade lá em cima, memória mais fraca. E o mais curioso de tudo é o paradoxo. Muitas vezes, para relaxar disso tudo, o que a gente faz? A gente vai para mais tela. O digital nos cansa, mas ao mesmo tempo virou nosso refúgio. O ponto central aqui é que, no fim das contas, a gente acabou entregando nosso tempo e nossa atenção de bandeja para os algoritmos. Eles decidem o que a gente vê, o que a gente ouve e até, de certa forma, o que a gente pensa. E tem uma frase que resume isso tudo de forma brilhante. A atenção é o novo petróleo e nós estamos doando de graça. Mas calma, nem tudo está perdido. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda. Como a mesmíssima tecnologia que nos distrai também pode ser usada para nos devolver o controle. Estamos vendo o comecinho de uma contra-revolução. E essa contra-revolução já tem até nome: é o minimalismo digital.
É um movimento que está crescendo, de pessoas que estão buscando usar a tecnologia de um jeito mais consciente, sabe? Com um objetivo bem claro: recuperar o foco e a presença no mundo real. Isso mostra bem as duas faces da IA. A mesma tecnologia pode ser usada para prender a gente em bolhas viciantes ou para servir ao usuário, detectando cansaço, sugerindo pausas produtivas. A escolha de como usar essa ferramenta está se tornando cada vez mais crucial. E olha, ferramentas práticas para isso já estão surgindo por aí. Pensa em assistentes de IA como o Motion ou o Reclaim.ai, que planejam o dia com base no nível de energia de cada um. Ou até o Notion AI, que ajuda a sintetizar a informação, em vez de só consumir sem parar. Talvez o futuro não seja sobre rejeitar o digital, mas sim sobre aprender a negociar com ele. Bom, e com isso a gente vai chegando na nossa conclusão. Entender essa era da atenção infinita é, na verdade, entender qual é o novo superpoder do século XXI. Não se trata só de defender um recurso, mas de cultivar uma habilidade que é simplesmente fundamental. Porque no fim das contas a questão é essa. A inteligência artificial pode até prever um monte de coisa, mas a decisão final de onde colocar o nosso olhar, essa continua sendo nossa. O verdadeiro desafio, então, não é mais gerenciar o tempo, mas sim cultivar a presença. E essa é a reflexão final, que, convenhamos, vale mais do que qualquer curtida. Num mundo de informação infinita, a habilidade mais importante não é consumir mais, e sim ter o discernimento para saber o que ignorar. A atenção é o nosso superpoder contra todo esse caos digital. E no meio desse turbilhão todo, a IA tá lá, né? Acelerando tudo, mas ao mesmo tempo oferecendo as ferramentas para a gente desacelerar. Então a pergunta que fica é essa: o que nós vamos escolher? Ser reféns dessa atenção infinita ou ser donos da nossa própria consciência? A escolha, no final das contas, é nossa.